Bom, então voltando aqui, né? Só para concluir o pensamento que a gente fez da aula, não é para concluir, né? Para retomar do último vídeo, a gente tem esse resultado aqui que trata da existência, né? Que o limite existe somente se os laterais existem e são iguais. E aí a gente vai utilizar isso em alguns exemplos agora para tentar verificar o que está acontecendo, né? Esse aqui é o exemplo que eu tirei do livro do Vilches, né? Do Maurício Vilches. Esqueci de botar aqui, mas a gente escreve aqui, né, cara? Bota assim, ó, Vilches. Não lembro qual é a página, mas tudo bem. Então estão os créditos dados aí. Eu pedi só para calcular os limites laterais para esta função, certo? E é aqui que você tem que tomar o cuidado de calcular os limites direitos, certo? Eu quero o limite para quando x tende a 3 pela direita e pela esquerda. Quando é pela direita, você vai lembrar dessa cor aqui laranja e vai pensar é maior que 3 esse bendito. E quando for menor, pela esquerda, é menor que 3 o valor do x, certo? Então, se o x é maior que 3, qual equação nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar esta equação aqui da f, certo? Se o x é menor que 3, nós vamos utilizar qual equação? A primeira equação, certo? Esta aplicação dos limites laterais serve muito bem para estas funções que mudam de comportamento à medida que o x avança ou diminui. São várias equações, né? Então vamos fazer aqui o limite lateral pela esquerda, certo? Então vou fazer aqui porque a equação é grande, né? Para a gente não perder de vista. Então vou botar o limite para quando x tende a 3 pela esquerda dá f de x. Aí você vai olhar, se o x é pela esquerda, o x é menor que 3. Se o x é menor que 3, o que é a f? A f é x ao quadrado mais 1, sempre que x é menor que 3. Então isso daqui é o limite para quando o x tende a 3 pela esquerda de x ao quadrado mais 1, que é a equação que a gente vai utilizar, né? E aí você olha, tá, então é um polinômio. Então eu posso passar o valor do limite e aí eu sei que o valor da função no 3 é 2. Então você vai e bota aqui, isso aqui é igual a 2. Porque aqui é 2, quando é igual. Né? Aí você responde isso aqui, eu vou botar é o que, jovem? Mas como? Aí eu vou falar, mas pera... Você está fazendo o limite. Lembra que eu falei que x limite é movimento, né? É fazer o x se movimentar. Aí você vai botar, professor, mas é porque quando é igual a 3 é 2. E o x está indo para 3 e quando for igual é 2. Aí, pô, cara, mas olha, o limite, o x está caminhando para 3. Não é igual a 3. Se ele está caminhando para 3... Para onde a função vai se aproximar, né? Para onde que ela vai? Vai para o limite desta equação, não o limite da função no ponto, certo? Então aqui, ó, eu ia fazer assim, né? Pera aí, deixa eu copiar aqui primeiro para não ter que copiar tudo, né? Eu ia fazer o seguinte, é botar isso aqui, né, cara? Pô, isso aqui tá errado, né, meu filho? Tristeza. Então vamos aprender, né? Então a gente vai fazer assim, ó. Eita, eu copiei para nada, né? Só para perder tempo mesmo. Então, limite para quando o x tende a 3 menos de x ao quadrado mais 1 é o que? 3 ao quadrado mais 1, que é 10. Certo? E agora pela esquerda, desculpa, pela esquerda não, pela direita, me falta espaço aqui, gente. Tá bagunçado, né? Desculpa pela bagunça aqui, mas é para manter a equação que eu não quero mudar de página. Então, pela direita, o que é a f? Quando você está pela direita, o x é maior que 3. Então, se ele é maior que 3, você vai usar esta equação aqui.
esta equação ali vai ser o que? Então, limite para quando x tende a 3 pela direita de menos x ao quadrado mais 9. Certo? Menos x ao quadrado mais 9. Aí você passa o limite e vai dar 2? Vai dar 2 não, né? Porque o limite não é da f inteira, né? Mesmo que fosse. O limite é o valor que está tendendo, não é o valor que é igual, né? Quando que a gente vai poder botar o valor que é igual? Quando? Quando a gente tiver a garantia que esta f aqui é contínua. Aí a gente pode passar o valor direto lá, mas aqui a gente ainda não viu. Então, este limite vai ser igual a menos 3 ao quadrado mais 9, porque o x está tendendo a 3 por valores maiores, né? E aqui dá 0. Certo? Então aqui eu só pedi para calcular os valores dos limites laterais, certo? Tranquilo, então a gente aqui teoricamente resolveu, certo? A pergunta que eu faço agora é, e esse trambolho aqui, ó? Limite para quando x tende a 3 sem os lados da f de x. Você vai me responder que dá quanto? Se você me responder que dá 2, eu vou fazer assim, né? Porque o limite não quer saber de quando é igual. O limite está perguntando quando se aproxima. Certo? Então agora vamos pensar. Olha, eu sei que o limite lateral deu 10 e o outro deu 0. Esse daqui vai dar quanto? Né? Vai dar quanto isso aí? Vai dar um não existe, né? Porque está fora do enunciado deste querido teorema. O limite é igual a L somente se os laterais são iguais ao próprio L. Os laterais são diferentes. Então, se os laterais são diferentes, não tem como você ter a existência do limite, né? Não sei se eu faço um exemplo. Vou tentar mostrar graficamente aqui para que a gente entenda com mais clareza, a maior clareza possível da humanidade terrena. Você tem o 3 aqui, né? Aí o primeiro limite lá que a gente fez deu 10, que era o x menor, né? Então olha só, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, garantido eu tenho que para todo 3 menos delta, eu vou arrumar um bendito de um epsilon lá, 10 mais epsilon e 10 menos epsilon, que sempre que eu pegar os pontinhos vai dar certo. Aí eu vou ter o valor da função aqui dentro bonitinho. Isso aqui é o lateral direito, né? Ou desculpa, o esquerdo, porque a gente está pegando pela esquerda. Agora para o outro, que é um delta 2, o que a gente sabe? Para todo ponto que a gente botar aqui, a gente vai ter o valor da função se aproximando de 0. Então se eu pegar aqui, né, um ponto epsilon e um ponto epsilon negativo, vou botar epsilon 1 para ficar diferente daquele lá. Na verdade, eu vou botar epsilon 2, que eu estou usando 2 aqui para esse aqui, né? Então o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, ó, para todo carinha que eu botar aqui dentro, eu vou ter que o valor vai ficar próximo, certo? Tá vendo que tem esse espaço desse tamanho, né, entre os valores desses limites, que é a diferença, né, entre os dois valores, entre os laterais, né? Então olha só, se eu digo que o limite é 0, eu tenho um monte de gente que fica fora. Se eu digo que o limite é 10, eu tenho um monte de gente que fica fora. Porque do lado de lá vai ficar para cima. Então não é para todo epsilon, né? Não é para todo x. Então o que a gente vai concluir? Ó? Então, o limite para quando o x tende a 3 de f de x, ele vai ser o quê? Não existe, pois os limites laterais são distintos ou diferentes, né? Não tem como você dizer, eu quero uma faixa de epsilon que funcione, né? Então aqui é só para não confundir, eu vou botar epsilon 1, que é o epsilon do limite lateral pela esquerda, tá bom?
Então não tem como a gente garantir, não tem como ter um limite, porque sempre para qualquer um dos valores que a gente escolha, vai sempre ter uma faixa que vai ficar fora, né? Por isso que os limites laterais são bons para mostrar quando o limite existe ou não. Belezura? Então, como tem 10 minutos, né, eu vou fazer esse exemplo aqui em outros vídeos. Tá bom? Um abraço, gente. Até mais.